De volta aqui com o Todo Dia Cidades, eu tenho o prazer de receber aqui advogado barbarense Dorival de Freitas Júnior. Aliás, não sei se ele é efetivamente de Santa Bárbara ou outra cidade aqui, vou até perguntar para ele onde ele nasceu, mas ele mora em Santa Bárbara há muitos anos. Dorival de Freitas Júnior, que é advogado, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal da Unip de Limeira, Unisal Americana. Doutor Dorival, boa noite e seja bem-vindo à TV Todo Dia. Boa noite, Keller. Boa noite a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e mandar um abraço a todos os nossos alunos, tanto da Unisal de Americana como da Unip de Limeira. Doutor Dorival, efetivamente você nasceu em que cidade? Eu morava em Santa Bárbara, mas em virtude das férias do meu médico, eu nasci em Americana. Ah, nasceu em Americana. Eu achei que você tinha nascido lá em Marília. Você morou em Marília? Não, morei 2 anos em Marília. Por conta do trabalho do seu pai, né? Isso. Ah, tá certo. Então, o registro é de Santa Bárbara, né? Não, aqui de Americana. É daqui de Americana. Você é americanense? Eu sou americanense. E o pessoal lá sabe que você é americanense? Ah, tudo bem. Faz parte, não existe né? mais rivalidade entre Santa Bárbara e Americana. Lenda, né? Não, nunca existiu. Isso é lenda. Ah, porque é de Santa Bárbara, porque é grande coisa, né? Isso faz parte do passado. Doutor Dorival, é importante aqui a sua participação. Agora há pouco eu comentava a respeito do pedágio. Você tem uma tese, a sua tese da questão do mestrado foi baseada no pedágio? Então, a minha dissertação de mestrado, eu falei sobre o direito de resistência e desobediência civil. E eu cheguei a analisar 4 movimentos populares que acabavam questionando os seus direitos fundamentais com relação se poderiam utilizar do direito de resistência e desobediência civil. Direito esse que é amparado na Constituição, tanto portuguesa como alemã. E aqui no Brasil, o STF, em alguns casos, chegou-se a entender que seria aplicado ou não, sim ou não. E um dos temas que eu tratei lá, dos 4 casos, foi com relação ao pedágio. Sobre esse direito de ir e vir, até que ponto que você, não tendo aquela chamada via alternativa, como existe na Europa, onde foi buscado o exemplo, que na verdade o pedágio surgiu justamente para a reconstrução das estradas, após a Segunda Guerra Mundial. E lá, eles não têm obrigação nenhuma de tomar conta de cuidar dessa via alternativa. Só que eles também não podem fazer o que eles fazem aqui no Brasil, que é cercear o direito da pessoa de se deslocar nas estradas, ainda que pela via alternativa, sem pagar o pedágio. E isso, no meu entendimento, que foi a minha dissertação de mestrado, eu entendi que, na verdade, ao final, né, após a conclusão, que cerceia, sim, o direito de liberdade de ir e vir das pessoas, ou você paga e vai, ou você não paga, você tem que voltar. A questão o termo Autoban, fazendo um comparativo aqui da nossa região, do complexo Anhanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis a São Paulo. Aliás, é até curioso, fazendo aí um parênteses, o primeiro trecho, doutor Dorival, você lembra muito bem, do novo prolongamento da Bandeirantes de Cordeirópolis a Santa Bárbara, foi inaugurado no dia 15 de dezembro de 2001. Choveu muito aquele dia, foi inaugurado muita festa. E um sitiante lá da região de Santa Bárbara Limeira, seu Sigismundo, ele avisou, era o nome dele, Sigismundo, é o nome dele. Olha, filho, para os engenheiros da Autoban, tem muita água aí, muita mina. Não, nós somos engenheiros, não tem nada, né? Beleza, na noite do Réveillon caiu tudo. Não. Você lembra, ficou bloqueado mais de um ano, fizeram uma ponte lá, não acreditaram no sitiante. A questão, por exemplo, a Autobahn, lá na Alemanha, que é uma autoestrada, então o termo surgiu lá na Alemanha, a Autobahn, que é conhecida como autoestrada, e eles adotaram o nome aqui de Autobahn. Agora, doutor Dorival, nós pagamos IPVA, seguro obrigatório, né? IPI dos carros, outros impostos, e mesmo assim tem que pagar pedágio. Tem que pagar pedágio, isso porque nós temos dentro do imposto da gasolina, um dos impostos é justamente para a manutenção das estradas. E além de você pagar todos esses impostos, você ainda tem que pagar o pedágio, como foi dito, senão você não passa. E tem outro detalhe, né? Tomara que não aconteça com ninguém. Você pegar acabou o programa aqui, assistiu o doutor Dorival, pegou a estrada, perdeu o controle, bateu numa placa de sinalização, danificou, tem que pagar a placa do doutor Dorival. Pagar a placa. E é um absurdo, né? Porque a rodovia é um bem público, né? Mas existe a concessão. Sim, aí ninguém vai querer se acidentar de propósito. Claro. Ou seja, seria um dano culposo que vamos discutir aí na esfera civil, né? Mas é uma fatalidade se acontecer isso aí. Às vezes a ocorrência do resultado, o resultado daquele acidente foi muito pior do que uma placa. Correto. Estou conversando com o doutor Dorival de Freitas Júnior, é advogado, mestre em Direito, professor de Direito Penal e Processo Penal da Unip Limeira, Unisal, aqui de Americana. Doutor Dorival, a
questão do nosso Código Penal da década de 40, né? Fiz até uma brincadeira aqui. Jovenzinho ainda, foi criado lá na Segunda Grande Guerra Mundial. Já é um idoso, já é realmente um ancião o Código Penal. Qual a sua análise? Chegou efetivamente, algo precisa ser alterado? Tem que ser uma discussão ampla? Com certeza, Keller. O Código Penal ele é de 1940, entrou em vigor em 1942, juntamente com a Lei das Contravenções Penais. E até pegando um gancho aqui, um dos juristas que estão aí no anteprojeto do novo Código Penal é justamente o Luiz Flávio Gomes, que vai estar aqui na segunda-feira na abertura da nossa Semana Jurídica. Ele é bem polêmico, né? Mas ele é muito inteligente. Correto. Quem tem fundamentos consegue ser polêmico. Quais são os principais pontos, você que é professor universitário, sabe muito bem dessa questão, quais são os principais pontos que você acha que deveria ser alterados ou ser discutidos num amplo debate brasileiro? Olha, Keller, vou ser bem sincero para você. Se nós pegarmos a nossa lei de execução penal, ela não tem muito o que ser alterada. Não é ruim assim? O grande problema, hoje em dia, leis nós temos demais. O que falta é a efetividade dessas leis. A lei de execução penal, se você analisar a lei de execução, ela não é uma lei ruim. Só que o que peca é a efetividade, a fiscalização. Você acha que é uma lei justa, por exemplo, ou não necessariamente? Eu entendo que sim, que dependendo das circunstâncias, até nós vamos comentar bastante aqui com relação à lei dos crimes hediondos, né? A lei dos crimes hediondos, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, você vai ver que ela está sendo retalhada, uma colcha de retalhos, entendimentos dos mais diversos tipos. Tivemos 3, 4 esse ano aqui, e que nós vamos comentar aqui. Quer dizer, então, que a lei dos crimes hediondos, que em tese são os crimes mais graves, ela está sendo, a cada dia mais, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, sendo retalhada e sendo cada vez mais afrouxada. E o que eu chamo, essa chamada flexibilização da justiça criminal. Isso não está sendo bom para ninguém. Para ninguém. Salvo para os governantes aí que, né, não tem onde colocar os presos, coloca na rua. Mas não está sendo bom para ninguém. Pelo contrário, está cada vez mais surgindo a insegurança social com relação às suas instituições. Quando é considerado crime hediondo? Crime hediondo, Keller, na verdade, ele surgiu em 1990, através da Lei 8.072. O que é um crime hediondo? Vamos começar por aí. Na verdade, o crime hediondo não tem um tipo, isto é crime hediondo. Não. O crime hediondo, eles pegaram alguns crimes do Código Penal e elencaram no artigo 1º, são considerados crimes hediondos. Homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro, o estupro de vulnerável, que substituiu o atentado violento ao pudor, envenenamento de substâncias medicinais e outros que existem tráfico lá. Também? O tráfico de drogas, só que o tráfico de drogas ele é uma figura equiparada aos crimes hediondos. Como assim? Ele não faz parte do rol dos crimes hediondos, mas tráfico, terrorismo e tortura são figuras equiparadas. Mas por que seriam equiparadas? O Estado ele entende, Keller, que essas figuras, tanto os crimes hediondos como essas figuras equiparadas, tráfico, terrorismo e tortura, eles merecem o mesmo tratamento estatal. Que tratamento é esse? Dentro de uma escala, se o crime é uma danosidade social, nós podemos considerar que os crimes hediondos são os crimes mais graves que mais dano causam à sociedade. Então nós temos um princípio no nosso direito penal que é o chamado princípio da proporcionalidade. Quanto maior o dano você causar, maior tem que ser a reprimenda estatal, maior tem que ser a sua pena. Então, dentro dessa escala de danosidade social do crime, os crimes hediondos são os crimes mais bárbaros que acabam atingindo e colocando mais em risco a estrutura social. Então, eles merecem um tratamento diferenciado com relação ao Estado. Cumprimento de pena, um prazo diferente para a progressão de regime e algumas outras circunstâncias que nós vamos até falar aqui com relação às penas, que falava do inicialmente fechado, hoje é integralmente fechado, hoje é inicialmente fechado, tal, mas que em tese essa lei que era para ser um pouco mais rigorosa, está cada vez mais sendo abrandada e causando, você pode ter certeza, total insegurança jurídica da população. Eu duvido, Keller, que ninguém chegue em casa hoje, de noite, sai com a sua esposa, sai comer um lanche, vai no cinema, eu duvido que ninguém chegue em casa hoje com medo de ser assaltado. É todos, né? Sem dúvida. Isso é uma insegurança jurídica. Ninguém blindado, né? Sem dúvida. Aliás, você falava de envenenamento, teve um caso clássico em Santa Bárbara o mês passado,
na área do 2º Distrito, na Zona Leste, com um adolescente lá, bravo com os colegas de trabalho, simplesmente colocou veneno de rato no café e era menor de idade. Aquilo é um crime hediondo, envenenamento, né? Pelo meio com que foi executado. Exato. Veneno, fogo explosivo, asfixia. A sorte, entre aspas, dos colegas de trabalho, que a quantidade foi pouca, né? Foi pouca a quantidade que a perícia acabou apontando. Doutor Dorival, para fazer aqui um questionamento, eu preciso de uma colinha, né? Tem aqui um tópico, por exemplo, da Lei 12.694, de 25 de julho. É recente, hein? Lei 12.694, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Por que, entre aspas, juiz sem rosto? Essa expressão juiz sem rosto, desta lei 12.694... Que é nova, né? Recente. Na verdade, ela está em vacatio legis ainda, ela vai entrar em vigor somente em 25 de outubro. Que o prazo que deram aí de vacatio, até toda a estrutura poder se adaptar, né? É de 90 dias. Quer dizer, então ela não está em vigor ainda. Certo. Mas ela trouxe diversos tópicos em virtude, justamente agora, daquela morte da juíza. Da Patrícia Ascioli. Ascioli, isso, justamente. E agora, dentro desse momento também, de ameaça a alguns juízes e procuradores que acabaram desencadeando na prisão do Carlinhos Cachoeira. Então, o que eles entenderam? O judiciário precisa de um tratamento diferenciado. Como que nós podemos ajudar o judiciário a não ser responsabilizado somente pela função que acaba exercendo? Ou seja, sendo vítima de um homicídio. Às vezes de tentar fazer justiça, às vezes ele sentencia uma pessoa que realmente praticou um crime e acaba como retaliação tendo a sua própria vida ou a vida de algum dos seus familiares, né, sendo vítima de algum crime. Eles entenderam que nesses casos das chamadas organizações criminosas, o que até então não se definia e passou a ser definido através dessa lei, que era definido somente pela Convenção de Palermo, mas que acabou seguindo nessa mesma linha, essas organizações criminosas de 3 ou mais pessoas que se juntam para, dentro de uma estrutura meio que já pré-estabelecidas, cada um faz. Esses casos mais graves, os juízes eles podem, se eles entenderem que é um grande risco à sua identidade física, eles podem pedir para que seja formado um órgão colegiado. Como assim? Ele e mais 2 juízes criminais seriam sorteados para sentenciarem naquele caso. Ou seja, só que nisso, o voto divergente, se existisse, porque seriam 3 juízes, o voto divergente não seria aberto, seria publicado qual foi o voto divergente e de quem foi o voto divergente. Então, para evitar, falar, poxa, esse juiz e esse juiz aqui, que na verdade que sentenciaram. Só que não somente nas sentenças, mas tipo progressão de regime, regressão de regime, para colocar o condenado no RDD, no regime disciplinar diferenciado. Que é tranca mesmo. Né? Aí que é um pouco muito mais rigoroso, além de ser um regime fechado, mas é muito mais rigoroso. Então, algumas situações, liberdade provisória, e o juiz poderia aí chamar esses outros 2 juízes para sentenciar junto com ele. Só que isso, Kelly, ainda não entrou em vigor, mas já está sofrendo grande questionamento com relação aos doutrinadores, juristas, pensadores do direito aí, por ferir alguns princípios constitucionais aí que nós temos aí dentro desse chamado devido processo legal. Um deles, o próprio Código Penal, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz que fizer toda a instrução criminal é o que deve sentenciar. O que é instrução criminal? Instruir, trazer provas, instruir o processo com provas para que o juiz, analisando essas provas, possa resolver aquela lide, aquele choque de interesses. E se julgando procedente ou improcedente a ação. Começa com vítimas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, peritos, acariações, reconhecimentos, interrogatório do réu. O juiz que fez toda essa instrução criminal pelo menos o que fala o Código de Processo Penal, o que deve sentenciar. E agora aqui já não vai ser mais. Que 2 juízes vão ser chamados ao final para sentenciar, sendo que eles não participaram da instrução probatória. Então aí já tem um primeiro questionamento aí que eles falam, opa, peraí, nós não podemos atropelar direitos fundamentais das pessoas em virtude de outros. A vida dos juízes estão sendo ameaçadas por causa das organizações criminosas, das facções, tal, mas nós não podemos esquecer que nós temos o outro lado também. Outra, princípio da publicidade.
ainda mais essa comissão da verdade, essa nova lei de transparência das esferas e não sei o quê, divulgando salários, divulgando não sei o quê, isso vai totalmente à afronta a essas decisões secretas. Porque, querendo ou não, você não vai estar falando qual que foi o voto divergente. E isso você acaba causando uma insegurança. A sua observação como advogado, né, e como cidadão, você acha que o Poder Judiciário deve ter um tratamento diferenciado realmente? Não só o Poder Judiciário. Eu entendo que o Poder Judiciário, mas nessa lei aqui, ela acaba beneficiando também o Ministério Público. Tanto é que foi um projeto de lei, uma iniciativa da Associação dos Magistrados Federais do Brasil. Aliás, o Ministério Público, que o poder de investigação vai ser questionado e está lá no Supremo para ser definido. Acho que não foi ainda por questão do mensalão, né? Então, mas é meio que pacífico que o Ministério Público, hoje em dia, eles podem investigar. Né? Já meio que tem algumas decisões lá que acabam dando esse poder, reconhecem esse trabalho de investigação, que é questionado, né, doutor Dorival? É questionado porque nós vivemos dentro de um princípio da legalidade. Quer dizer, se você não é obrigado a fazer, é obrigado a fazer o que está na lei, se não está na lei, não é. Ué, se você pegar o Código de Processo Penal, lá fala que a polícia judiciária, ou seja, de investigação, que é feito através da base do inquérito policial, de competência da autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? A nível estadual, os delegados de polícia, a nível federal, os delegados federais. Tudo é questionado, né? Tem até a questão da polícia militar, que eu não quero polemizar, o serviço reservado, que é o chamado P2, que alguns apontam que é o resquício da ditadura militar, lá de outros departamentos, mas é uma outra esfera isso, eu não quero nem polemizar. Você falava a respeito da Convenção de Palermo, foi a questão da morte de juízes como Giovanni Falcone, né, que foi vítima de um atentado sem precedentes das máfias italianas, surgiu nessa questão, né? Foi baseado nisso. Sim, muitos aplicativos que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico foram trazidos de fora. Né? A traição benéfica, da máfia próprio siciliana. júri, né? O próprio júri é o modelo da questão da Roma Antiga, né? Sim, o nosso sim. júri, que também é questionado, né? Mas é o nosso modelo. Estou conversando com o Dorival de Freitas Júnior, que é advogado, professor universitário da Unip Limeira e também da Unisal. Daqui a pouco vamos falar da 11ª Semana de Estudos Jurídicos, que vai acontecer de 27 a 31 deste mês no campus Maria Auxiliadora da Unisal. Aliás, por falar em Unisal, um abraço ao padre Benedito Espinosa, que é o diretor-geral da Unisal, diretor também do Colégio Dom Bosco e pároco de São João Bosco, aqui da cidade americana. Esteve aqui semana passada pela segunda vez. TV Todo Dia transmite todos os domingos às 7 da manhã a celebração com o padre Benedito Espinosa ao vivo, tendo como diretor de imagem o nosso Super Foca. Por isso que vai bem, dá tudo certo ao vivo às 7 da manhã domingo aqui. O Benedito Espinosa, doutor Dorival, que é muito simpático, além de tudo é palmeirense, viu? É um padre que tem bom gosto. Doutor Dorival, uma questão que realmente gerou muita polêmica no Brasil, e eu tenho certeza que você sabe disso, teve uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que colocou em liberdade um homem acusado de tráfico. Ele foi detido com 10 quilos de cocaína e ele colocou em liberdade, dizendo que nenhum cidadão brasileiro pode ficar preso até que o processo não for transitado e julgado. Isso gerou muita polêmica. Existe uma nova observação a respeito de liberdade provisória, por exemplo? Sim, Keller. Só para o pessoal de casa entender, a lei dos crimes hediondos, ela veio em 1990, pela lei 8.072, e vedou expressamente no seu artigo 2º, inciso 2º, a fiança e liberdade provisória. Ou seja, para os crimes hediondos, um caráter diferenciado pela danosidade que causa esses crimes, e era vedado expressamente fiança e liberdade provisória. Em 2006, 16 anos depois, 1990, em 2006 veio a Lei 11.343, que estabelece a nossa lei de drogas. Que não é mais o artigo 12, né? Mudou. Que agora é o artigo 33. Isso. Só que na lei de drogas, vem lá expresso no artigo 44, e ainda está expresso, que o mesmo entendimento dos crimes hediondos. É proibido também, é vedado a liberdade provisória aos crimes de tráfico de drogas. Ou seja, até então, em 2006, ficou fácil. A lei dos crimes hediondos vedava expressamente a liberdade provisória para os crimes hediondos, do qual o tráfico faz parte,
E a 11.343, que é a lei de drogas, vedava também, e veda também no artigo 44, a liberdade provisória. Só que aconteceu. Em 2006, em um julgamento de um habeas corpus, eles entenderam e mudaram o seu entendimento, falando que não é por causa da gravidade do crime que uma pessoa deve ficar presa. Se não preencher os requisitos de uma prisão provisória, ou seja, de uma prisão preventiva, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, não é em virtude da gravidade do crime que essa pessoa vai poder ficar presa. E aí, em 2006, eles concederam a liberdade provisória a um crime de tráfico. Vendo essa disparidade pelo princípio da não culpabilidade, ou muitos chamam de princípio da presunção de inocência, ou seja, até você não ser condenado e transitado em julgado, você é inocente. Em 2007, veio a Lei 11.464 de 2007 e acabou alterando a Lei dos Crimes Hediondos. E onde estava vedado expressamente fiança e liberdade provisória, simplesmente eles tiraram a liberdade provisória. Se não é proibido, então passou-se a ser permitido. Entenderam? E aí ficou aquela dicotomia. A lei dos crimes hediondos, que foi alterada em 2007, não veda mais a liberdade provisória, e a lei de tráfico de drogas, no artigo 44, ainda veda a liberdade provisória. E aí o que aconteceu? Depende muito hoje de como você, como juiz, entende aquele caso. Se você entende que, pelo princípio da especialidade que deve prevalecer é a lei de drogas veda. E se você adotar um outro princípio, que é a da lei posterior, se for mais benéfica, sempre deve retroagir para beneficiar o acusado, nós então temos que aplicar. Se a lei de drogas é de 2006, nós temos que aplicar a lei de 2007, que é uma lei mais nova e beneficia o acusado. E aí o STF veio e julgou, mais uma vez, de caráter incidental. O que seria incidental, Keller? Para ficar bem claro. Somente para aquele caso. Somente para aquele caso. Não faz aquele efeito a todos os juízes. Somente para aquele caso, aquele chamado incidental, ou também chamado por Porque senão abre um precedente perigoso. Não, né? É súmula. Não é súmula. É uma decisão incidental, mas declarou. Só que agora é uma brecha que abriu, declarando inconstitucional o artigo 44, que veda a liberdade provisória. Bom, então é como você disse, né? Depende do magistrado, depende do juiz, depende do advogado, do acusado e assim vai. Dorival, nós temos aqui para falar ainda, né? O tempo realmente, como diz um amigo meu, o tempo não urge, ele urge, né? Foi um radialista lá de Santa Bárbara, mas tudo bem. O tempo urge, o tempo passa realmente. A 11ª semana de estudos jurídicos, inclusive nós temos aí uma imagem para mostrar do folder, né, da divulgação aqui da 11ª semana de estudos jurídicos de 27 a 31 de agosto. Mais uma iniciativa da Unisal? Com certeza, com certeza. Essa é uma semana de estudos que é não para os alunos do direito, não somente para os alunos do Unisal, mas pelo contrário, não é restrito a toda a sociedade civil, que são temas super atuais, questionamentos que nós vemos aí a cada dia na televisão, questionamentos de jornais, revistas, ou seja, é toda a sociedade civil, para quem está fazendo, para quem fez direito ou não, para todo mundo. Isso daí não tem nenhum custo também nessas palestras? Nada, não tem custo algum. Você pode acessar até a página Sejunisal, é isso, né? Sejunisal, que fica mais fácil aqui. Correto. É de Seju, Semana de Estudos Jurídicos, tá lá. Unisal. Sejunisal.com.br. Lá você vai ver todas as palestras. São palestras, 2 palestras de manhã, 2 palestras de noite, iniciando às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. De segunda a sexta, 2 palestras, a semana inteira de segunda a sexta-feira. Inclusive, um dos coordenadores, né, é o Dr. Dorival de Freitas Júnior. Temos aqui, por exemplo, que no dia 27, das 7 da noite às 10, das 7 às 10 da noite, a reforma do Código Penal, com Luiz Flávio Gomes, que é um jurista muito conceituado no Brasil, muito polêmico. E tem uma outra aqui que eu estava vendo, que eu estou interessado também, a respeito da participação do Fernando Capês, que hoje é deputado, né? Deputado estadual, promotor, representante do Ministério Público, princípios constitucionais do direito penal. O Fernando Capês, que foi um homem que observou muito a questão das torcidas organizadas. Sim. E tudo mais, realmente preocupado com essa questão. Dorival, mais algum recado?
Não, eu queria convidar a todos, então, no dia do Fernando Capês vai vir o outro palestrante, é o Dr. Florisvaldo, que é o delegado federal. Correto. E isso, Deus nos ajudou, foram feitos inúmeros... Florisvaldo Emílio das Neves, né? Sim. Os coordenadores, Dr. Tiago Nalesso, que é o nosso coordenador do curso de Direito, que deu todo o suporte para a gente, para que nós pudéssemos fazer essa semana jurídica da melhor forma possível. Eu como outro coordenador e o Fábio Galassi, que é o presidente do Centro Acadêmico de Direito, que também, nós três que nos desdobramos desde o começo do ano para correr atrás, para tentar fazer uma melhor semana jurídica possível. E graças a Deus, a maioria dos convites desses professores, pensadores, juristas, promotores, doutrinadores, a maioria acabou aceitando. Muitos de parceria com a editora Saraiva, que lançam livros direto pela editora Correto. Saraiva. Muitos. Então, graças a Deus, deu tudo certo e vai dar tudo certo a partir de segunda-feira, a partir das 8 horas, no campus Maria Auxiliadora, aberto a toda a sociedade civil, não precisa pagar nada. Quem quiser receber algum certificado, faça a inscrição pelo site sejuunisal.com.br. Lá você clica na foto do palestrante, já sai todo o currículo dele e os livros que ele já publicou. Ficou muito legal mesmo. Eu fico lisonjeado de poder fazer parte do Grupo Unisal e me sinto muito bem nessa casa salesiana. Lembrando que o campus Maria Auxiliadora é ali no Parque Universitário, entre o Parque Novo Mundo e o Parque Universitário, Avenida de Silo 3500. Doutor Dorival, boa noite, espero que você retorne em outras oportunidades. Boa semana para você. Keller, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores. Conversei com o professor universitário Dorival de Freitas Júnior. Após o intervalo, outras informações.